Salve galera, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula aqui, tá? A gente vai falar hoje sobre campo elétrico, tá? O que vai ser um campo elétrico? Vamos pensar no seguinte: imagina que nessa situação aqui, onde eu tenho uma carga positiva, eu coloque aqui, ó, outras cargas positivas ao redor dessa carga positiva aqui, tá? Certo? Aí você vai falar para mim, professor, se essas cargas são positivas, essa força, essa carga aqui central, né, ela vai gerar forças nessas cargas que estão aqui no espaço, né? Então vai ter uma força aqui, uma força repulsiva para cá, outra força repulsiva para lá, e assim por diante, né? Não, é para lá, pro lado. Certo? Então aqui a gente vai ter, se eu colocar outras carguinhas aqui, né? Eu vou nem representar direitinho o vetor de força, mas vamos pensar que todas essas setas aqui são vetores de força, né? A gente vai ter justamente outros vetores de força, né, no espaço, né? E se, por exemplo, eu pegar uma carguinha que é mais próxima aqui do, da outra carga, né? Essa força aqui tem que ser maior do que as outras forças que estão mais distantes, né? Já que está mais próximo, né? Então esse vetor de força vai ser maior. Então essa é a ideia. Mas se eu, por exemplo, posso fazer a seguinte pergunta para vocês. Imagina que eu tenha uma carga imaginária, que ela não existe, mas que ela está aqui nesse ponto P, ou ela pode estar nesse ponto P, né? Você concorda comigo que vai surgir uma força a partir do momento que eu coloco uma carga ali? Se ela ficar na minha imaginação e se tornar real, essa carga aqui nesse ponto, ela vai sofrer uma força, né, repulsiva por ser uma carga positiva, certo? Ela vai sofrer essa força. Então é como se nessa região do espaço, nesse ponto, ou em qualquer ponto do espaço que eu pegar aqui, é como se tivesse alguma coisa ali, né? Que quando eu coloco uma carga positiva, ela sofre força. E essa coisa a gente vai chamar, pessoal, de campo elétrico, tá? É como se fosse um potencial para gerar uma força, né? É como se aquele ponto fosse um ponto em potencial para gerar uma força. E se eu colocar uma carga positiva ali, obviamente essa carga positiva ela vai se repelir, né, dessa carga positiva aqui maior. Agora, se por outro lado eu botar aqui uma carga negativa, né, e colocar aqui cargas positivas no lugar do espaço, né, vamos colocar algumas cargas positivas aqui. Vocês vão concordar comigo que vão ver forças atrativas, né? Em direção a esse centro. E se eu pegar uma carga imaginária, né? Que ainda não existe, mas que ela pode existir, vocês vão concordar que esse lugar aqui no espaço, se eu colocar essa carga, ela vai se atrair, né? Com essa carga negativa aqui, né? Se for uma carga positiva. Então esse lugar aqui no espaço, ele tem esse potencial, né? De fazer força, né? E esse potencial a gente vai chamar ele de campo elétrico. É como se todo o espaço tivesse rodeado de campos elétricos, né? E aí, se eu colocar uma carga positiva lá, gera uma força. Então, cargas positivas ou negativas num campo elétrico, elas vão sofrer força, né? Devido justamente à presença dessa carga aqui que gera um campo elétrico no espaço. Então, aqui a gente tem uma representação de campos elétricos aqui nessa imagem, uma representação de campos elétricos, certo? Se eu tenho uma carga negativa, perceba que eu vou ter campos elétricos entrando na carga, certo? Se fosse positiva, repara que esses campos deveriam ser a seta do vetor campo para fora, né? E repara aqui o seguinte, eu posso simbolizar isso dessa maneira, colocando campos elétricos, né? Então, se eu pegar esse ponto no espaço, vai ter esse campozinho.
Se eu pegar esse ponto no espaço, eu vou ter um campo maior. E se eu pegar esse ponto no espaço, eu vou ter um campo maior ainda, né? Eu posso simbolizar os campos que tem nesse espaço dessa maneira. Mas eu também posso representar esse campo de linhas contínuas, igual está nessa imagem aqui. Se eu represento com linhas contínuas, eu tenho exatamente essa configuração aqui. A gente chama isso de linhas de força ou linhas de campo, tá? Por mais que sejam linhas de campo elétrico, antigamente a gente chamava isso de linhas de força, tá? E por isso ficou, até chegar a ideia de campo que a gente tem hoje, tá? Mas aí pode ser chamado linhas de campo ou linhas de força, tá? E aí, pessoal, vem cá aqui comigo. Vamos tentar achar uma equação para o campo, né? Repara que o campo elétrico ele existe independentemente da carga que está aqui ou não, certo? Repara que nesse ponto P que eu desenhei aqui, ou no ponto P que eu tinha desenhado aqui, né? Esse campo elétrico ele vai existir se eu coloco uma carga positiva ali ou uma carga negativa ali. Ele não interfere, certo? O valor desse campo. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar chegar na equação do campo pela equação da força, certo? A força elétrica é dada, o módulo dela, né, pelo produto das cargas, certo? Vezes a constante elétrica, dividido pela distância entre elas ao quadrado, certo? Então repara que se minha carga, vou chamar aqui nesse desenho aqui carga Q2 ou carga Q2 aqui, né? Vamos olhar só, por exemplo, de cima para não ficar muita coisa. Então vamos dizer que eu tenho uma carga Q2 que eu vou colocar nesse ponto P aqui. Repare que a força vai ser trativa ou repulsiva, dependendo do valor de Q2, certo? Então, vamos imaginar que Q1 seja o valor dessa carga aqui, certo? Q1 é o valor dessa carga. E Q2 é a carga imaginária. Se Q2 for uma carga positiva, ou seja, se Q2 for uma carga positiva, a força vai ser repulsiva. Se Q2 for negativo, a força vai ser atrativa, certo? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar tirar esse Q2 da jogada. Como é que eu faço isso? Eu vou dividir essa equação aqui por Q2, certo? E a equação de lá por Q2 também. E aí repara que eu corto esse elemento aqui, né? E eu tenho isso. Eu tenho que F Q2 dividido Q2, né? É igual a K Q1 dividido pela distância ao quadrado. Repara que agora o que eu tenho do lado direito da equação, ele não depende da carga de Q2. Ou seja, eu tenho uma grandeza que depende apenas de Q1 e não depende da carga que eu coloco naquela região do ponto. Isso não é o campo? Não foi isso que eu defini? Que o campo é algo que existe só a partir da carga fonte, que está aqui no meio, ou em qualquer região do espaço? Então, se isso aqui é a definição de campo, né, eu vou chamar que essa divisão aqui, que esse F dividido Q2, vai ser igual ao valor do campo elétrico, tá? Então essa vai ser aqui a definição do campo elétrico de uma carga pontual, tá? Então o campo elétrico vai ser a força que a carga sofre dividido Q2, certo? Então de maneira geral, esse campo vai ter a equação geral dele, né? Da seguinte forma, né? Então o campo elétrico vai ser K, a carga fonte, né? Chamar de Q1, né? Dividido pela distância ao quadrado, tá? Então esse é o valor do campo elétrico, tá? Repara que o campo elétrico não depende da carga que está naquela posição do espaço, apenas da carga fonte. A carga fonte é a carga que gera justamente aquele campo elétrico. Pessoal, uma coisa importante, tá? Esse cálculo de força elétrica e de força e de campo elétrico, dessa forma aqui, pela distância ao quadrado, inversamente proporcional, ela só serve para cargas pontuais, certo? Ou seja, cargas que podem ser representadas por pontos. Vou jogar um pouquinho mais para o lado. Pronto. Pontuais,
ou seja, cargas que podem ser representadas por um ponto ou esféricas. Então, se você tiver uma carga, né, por exemplo, uma esfera carregada positivamente ou negativamente, ela também vai ter essa equação para o campo elétrico, e você também pode utilizar a lei de Coulomb para calcular o campo ou a força daquela carga, tá? Se for qualquer outro tipo de coisa, isso aqui não serve, tá? Mas fiquem tranquilos que para fins de Enem, eles só vão querer saber de você se você sabe calcular campo e força de uma carga pontual, certo? Que é uma bolinha bem pequena, né? Ou seja, um ponto. Ou esferas, certo? Que também vão ter justamente esse valor de campo e força no exterior dela, tá? Dentro da esfera condutora, o campo não é bem ao quadrado, tá? Tem uma regrinha que também não vai ser importante aqui pra gente, tá? Mas fora da esfera, o campo continua sendo esse valor aqui, tá bom? Vamos seguir. Então você repara que você pode ter combinações de campos, né? Porque repara, aqui na letra A eu tenho um campo de uma força, de uma carga positiva, né? O campo de uma carga positiva são linhas que saem dessa carga positiva, né? Enquanto campos de uma carga negativa, igual está aqui nessa imagem daqui da esquerda, são linhas que entram na carga negativa. Só que eu posso ter uma superposição de campos. O que é uma superposição? É uma junção, é uma soma de campos, né? Você repara, por exemplo, que vamos pegar um exemplo aqui, nesse ponto do meio, eu vou ter um campo, né, que aponta para dentro da carga negativa, né? Vou chamar aqui de E negativo. E ao mesmo tempo, ainda no meio, só vou desenhar um pouquinho embaixo, só para não ficar um em cima do outro, eu vou ter um campo gerado pela carga positiva, que eu vou chamar de E positivo, que também aponta no sentido da carga negativa, né? E repara que eu posso somar esses dois campos, né? E aí eu tendo essa soma desses dois campos, eu tenho um campo resultante que é muito mais forte de apenas uma carga aqui. Você pode até se questionar o seguinte, né? Se fosse uma carga positiva aqui, os campos se anulariam nesse meio aqui? Se anulariam, de fato. Exatamente no meio entre essas duas cargas, a gente teria justamente um campo nulo. Aqui se soma, né? E quando a gente tem cargas iguais, elas vão se subtrair, tá? Quando a gente tiver duas cargas de sinais opostos, ou seja, tem uma polarização aqui, né? E são duas, né? A gente vai ter justamente algo chamado de dipolo, tá? Então, se em algum momento aparecer na sua prova a palavra dipolo, representa isso, né? Duas cargas de sinais opostos, né? Interagindo. É um dipolo elétrico, né? E aí, pessoal, aí você pode até se perguntar por que esse nome de dois polo de polarização, né? Positivo e negativo, tá? Essa é a ideia. E às vezes, por exemplo, você tem situações macroscópicas, né? Imagina que você tem uma placa, né, formando um retângulo, né? Duas placas, né, formando um retângulo. Vamos dizer que a finura dele é pequenininha, para não falar que é um paralelepípedo, né? Formando um retângulo, ou um paralelograma, que funciona da seguinte maneira. Imagina que esse paralelograma aqui, ó, tá de lado, né? Você está vendo ele de lado, e ele está cheio de cargas, né? Positivas e negativas. Você repara que as cargas positivas vão fazer um campo que saem delas, né? E as cargas negativas vão fazer um campo que entram nelas. De tal maneira que esses dois campos vão se somar, tá? Então aqui a gente tem um exemplo macroscópico de uma situação onde você vê campos elétricos, né? Normalmente a gente fala que isso aqui, ó, é muito parecido com o que a gente vai ver depois. Talvez eu vou tocar. Eu tenho que ver bastante se tá na apostila ou cai muito no Enem para ver se eu toco ou não. Mas isso aqui é muito encontrado nos cursos de eletricidade, né, de eletrônica também, de capacitor de placas paralelas, né? Então isso aqui pode formar um capacitor, tá? Uma coisa importante a ver também é que como o cálculo do campo elétrico, né, de uma carga é Q vezes o produto da carga dividido pela distância dela ao quadrado, você repara o seguinte, quanto mais eu me distancio dessa carga, né, menor a minha interação com ela. E faz sentido, né? De tal maneira que, vamos pegar uma ideia
absurdo aqui, né? Vamos falar que eu me distancio infinitamente, né? Ou seja, eu estou absurdamente distante dessa carga, né? Então, se eu estou absurdamente distante dessa carga, ou seja, o número no denominador vai crescer muito, enquanto o número no numerador fica fixo. Quer dizer o seguinte, que quando eu me distancio infinitamente, o meu campo vai a zero, certo? A ideia física e mental fazem sentido, né? Se eu estou absurdamente longe dessa carga elétrica, é, é natural que esse campo seja zero, né? Já que ela depende do inverso do quadrado da distância, tá? Pessoal, vamos falar aqui de um efeito chamado de blindagem, tá? Quando a gente tem uma esfera carregada positivamente, justamente pela simetria da esfera, a gente vai ter o seguinte. A gente pode se perguntar como que essas cargas ficam configuradas, né? Será que ela fica no meio da esfera, assim aglutinada, as cargas positivas? Vamos dizer que essa carga aqui, essa esfera, ela está carregada, tá? Positivamente. E aí você pode se perguntar onde que ficam essas cargas, né? Essas cargas positivas. Você pode falar, talvez fique aqui tudo aglutinado aqui no meio. Alguém pode falar, não, fica espalhado homogeneamente pela esfera. Só que o que acontece, pessoal? Nesse caso aqui, o que acontece é que as cargas elétricas em excedente, né? Justamente essas cargas que são maiores que zero, essa carga líquida que tem na esfera eletrizada, elas vão ficar na superfície da esfera. Então, toda superfície da esfera vai ter justamente cargas positivas. E justamente por essa simetria que a esfera tem, ela vai ficar homogeneamente, né, distribuída pela esfera, tá? Justamente pela simetria da esfera. E você pode reparar o seguinte, pessoal. Vamos fazer um exemplo aqui para a gente pensar, por exemplo, qual que deve ser o valor do campo elétrico no interior da esfera. Mas vamos pegar uma posição que é bastante agradável e conveniente, né? O centro da esfera. Então repara o seguinte, eu vou pegar o centro da esfera e quero saber qual que é o campo no centro da esfera. E lembra, o campo depende de carga e depende da distância. Então vamos calcular o campo que essa carga aqui faz, certo? E essa carga aqui, ela vai fazer um campo, imaginando que ela seja positiva, e ela é, né? Um campo que aponta para fora, certo? Só que você repara o seguinte, pela geometria da esfera, vai existir uma outra carga positiva do outro lado que vai gerar um campo contrário e de mesma intensidade. Por quê? Porque como eu falei que a esfera tem as cargas distribuídas homogeneamente pela superfície, o tanto de carga que tem nesse pedaço aqui vai ser o tanto que vai ter nesse pedaço aqui. E repara que a distância do centro à borda da esfera é sempre igual. De tal maneira que o campo que essa esfera aqui faz, essa carga faz desse lado, vai ser anulado pelo campo que essa faz do outro lado. E você repara que para cada carguinha que eu for calcular o campo aqui no centro, eu vou ter uma outra carga diametralmente oposta. De tal maneira que a carga, o campo no interior da esfera vai ser zero, tá, pessoal? O campo elétrico no interior do condutor vai ser zero. E faz muito sentido, né, pessoal? Porque a gente acabou de falar aqui, ó, no slide anterior, o seguinte, que o campo elétrico tem relação com a força, né? Ou seja, campo elétrico e força têm relação. E o que acontece é o seguinte, pessoal, uma vez eletrizada essa esfera aqui, ela vai entrar em equilíbrio, tá? Ou seja, as cargas excedentes, elas não vão ficar se movimentando infinitamente, né? Elas vão querer parar, né? Vão querer cessar o movimento. E você sabe, das suas aulas de dinâmica, que cargas em repouso têm aceleração zero, certo? Cargas em repouso têm aceleração zero. E aí, se ela tem aceleração zero, porque se ela tivesse acelerada, ela ia começar a se movimentar, ela tem força igual a zero, né? E se ela tem força igual a zero, significa então que o campo elétrico é igual a zero. Então, se houvesse qualquer outro campo elétrico que fosse diferente de zero no interior da esfera, você teria um movimento de cargas elétricas.
só que elas param, elas cessam, elas entram em equilíbrio, tá? E por causa disso, o campo dentro de um condutor é zero, tá? Então, isso é uma coisa bastante interessante porque toda vez que você joga um campo elétrico externo passando por essa esfera, as cargas elétricas dentro da esfera elas vão se rearranjar de maneira quase que instantânea para anular o campo elétrico ali dentro. E aqui você tem um exemplo, né? Você tem uma esfera aqui que vai lançar aqui uma carga elétrica sobre um carro, né? E repara que a pessoa que fica no interior do carro não sofre choque nenhum. Por quê? Porque como um carro ele tem um revestimento de metálico, significa que as cargas na superfície do carro vão anular o campo elétrico aqui dentro. Então essa pessoa aqui ela fica suave. Se ela, por exemplo, tomar um raio de uma nuvem, ou, por exemplo, um outro automóvel, um ônibus, um avião. Então, dentro de materiais que são metálicos e fechados, né, você tem a garantia, né, de você não tomar o choque. A moto, por exemplo, é metálica, mas como a pessoa não está ali fechada dentro da moto, ela vai tomar um choque de um raio, né, se cair um raio sobre ela, tá? Mas um carro não, já que o material na sua superfície é um material metálico, tá? Isso é importante, tá? E aí, pessoal, a gente pode ter o seguinte, repara que, como eu falei, uma esfera carregada, seja positivamente ou negativamente, ela vai ter uma superfície homogênea de cargas elétricas, justamente pela simetria que a esfera tem. Só que outros objetos que não são tão simétricos assim como a esfera, por exemplo, aqui o cubo ou esse objeto aqui oval, eles vão ter uma distribuição de carga diferente, justamente pela falta de simetrias que eles têm, tá? Então você repara o seguinte, que nas quinas do cubo você tem uma densidade, né, uma quantidade maior de cargas elétricas. Enquanto aqui no ovo você vai ter, vamos dizer que você fez um condutor de ovo, né? Esse condutor aqui de ovo, ele vai ter justamente uma assimetria, né, nesse ponto aqui. Voltando aqui, chegou o entregado do Mercado Livre, eu tive que pausar. Mas voltando, pessoal. Então, diferentes objetos aqui vão ter distribuições de cargas diferentes devido ao formato, tá? Mas todos eles, sem exceção, por ser um objeto condutor, no seu interior, né, vai ter campo zero para todos eles, tá? Independente do formato do objeto, no interior do objeto, a gente vai ter campo elétrico igual a zero, tá? Isso é importante. Então, por mais que o objeto tenha um formato totalmente esquisito, né? Por exemplo, aqui o carro é nada simétrico, né? Por exemplo, em referência aqui à esfera, né? Tem várias bordas, né? Várias dissimetrias, né? E você repara que dentro do interior do carro vai ter campo zero se houver um raio vindo de fora, né? Tentando acertar esse carro, tá? Justamente por ele ser um material condutor, tá? Esses todos aqui também, esses exemplos aqui de lá de fora também, vão acontecer a mesma coisa. Então, materiais condutores, eles vão ter campo elétrico igual a zero, qualquer que seja ele, tá? O importante é isso. Uma coisa importante também, pessoal, repara o seguinte. Aqui a gente tem uma placa metálica, né, no formato retangular. A gente está vendo de frente, né, a finura dela, né, pelo lado que ela é mais fina. Essas placas carregadas, elas vão ter um campo elétrico que é constante, ou seja, ela não depende da distância, igual é um campo elétrico de uma carga pontual ou de uma esfera. Lembra que eu falei que aquilo só serve para uma esfera? Aquela equação? Então, diferentes objetos vão ter campos elétricos diferentes. Então, por exemplo, essa esfera vai ter um campo elétrico, uma forma de calcular, esse cubo vai ter outra forma de calcular e esse formato oval vai ter outra forma de calcular. O importante é saber calcular para a esfera e para a carga pontual, tá?
Mas quando você tiver um capacitor de placas paralelas, né, ou uma placa metálica carregada, o campo elétrico dela vai ser zero. E se você tiver, por exemplo, aqui duas placas, nossa, fiz totalmente torto, tá? Mas é duas placas paralelas, uma de carga positiva, né? Vamos imaginar que está reto, né, pessoal? Só para não perder tempo usando a régua. E outra de cargas negativas, a gente vai ter dois campos, né? Gerados um pela carga da esquerda, da placa da esquerda, e outro pela carga da direita. E aqui você vai ter linhas de campo saindo, e aqui você vai ter linhas de campo entrando, né? Então a gente também vai ter campo elétrico constante, né? Não varia com a distância. E repara que esse campo elétrico do lado de fora vai gerar um campo que é atrativo, né? E esse campo, essa placa positiva, vai gerar um campo que é repulsivo. Mas como é constante, quer dizer que é igual em todo o pedaço do espaço, só muda o sentido. Então quer dizer que essa placa negativa faz um campo atrativo, né? Em direção a ela, né? No lado de fora da placa, e a placa positiva faz um campo repulsivo, de tal maneira que elas vão sempre anular em qualquer posição do espaço, né? Em qualquer posição do espaço, o campo gerado por essa placa positiva vai ser anulado pela placa negativa. De tal maneira que o campo vai ser constante do lado de dentro, né? Nessa região de dentro, vai ser constante e vai ter o valor igual a 2 vezes o campo de cada uma das placas, né? Então, se você quer saber o valor do campo aqui, vai ser o valor desse campo aqui, mais o valor desse campo aqui da placa da direita. Como os dois são iguais, né? Vamos dizer que as cargas são iguais, né? Vamos dizer que a carga positiva vai ser igual à carga negativa das duas placas. Então, quer dizer que a soma dos dois vão ser iguais, então é o dobro, né? E aí você calcula o campo aqui dentro. Vai ser dado o valor para você, você sabe calcular o valor ali dentro. Mas o importante é saber que o campo elétrico aqui dentro é constante e o campo do lado de fora é igual a zero, certo? O campo do lado de fora é igual a zero e o campo na parte de dentro é constante. Repara que quando eu tenho uma única placa, isso não acontece, né? Eu tenho campo constante do lado direito e do lado esquerdo da placa. Mas quando eu coloco duas placas negativas e positivas do lado juntas, né, combinando, a gente tem um campo constante do lado de dentro e um campo que é nulo do lado de fora. Então é isso, pessoal. Na sala de aula eu vou dar mais exemplos, faremos mais exercícios sobre o assunto, tá? Mais exercício não, faremos exercício sobre o assunto, né? De que aqui a gente não fez nenhum, tá? A gente faz exercício lá na sala de aula. Anotem suas dúvidas, tragam para mim e a gente se vê nesse próximo sábado. Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.